Olá, mulheres! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso tempo de mesa. E como no natural, a gente já vai chegando e relaxando, chegando e parando o que a gente está fazendo. Claro, se for possível, a gente parar. Então, parem o que vocês estão fazendo, dá uma respirada funda e solta, e já começa a agradecer. Obrigada, Pai. Obrigada pelo dia de hoje. Obrigada porque eu acordei. Obrigada porque hoje eu recebi o sopro da vida. Obrigada porque hoje eu acordei numa casa quentinha, numa cama quentinha. Obrigada por toda a provisão. Obrigada, Pai, por conta da vida de cada mulher que está aqui. Eu agradeço e honro a vida de cada mulher que está aqui. Obrigada, Pai, pela minha vida. Obrigada, Pai, pela nossa saúde. Gratidão por tudo que a gente já recebeu. Nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas que o Senhor já nos deu. A Ti, Pai, nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela Tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Obrigada, Pai, por essa internet que nos conecta todos os dias. Obrigada, Pai, porque hoje é um novo dia. Um dia de a gente se posicionar, um dia de a gente comunicar a nossa mensagem. Um novo dia, novas oportunidades, novas chances. Obrigada, Jesus, por esse abençoado tempo de mesa que nos ensina, nos ministra os corações, nos traz restauração, faz com que muitas vezes a gente, em momentos desafiadores, lembre da passagem, da mensagem que foi dita aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por estar presentes conosco aqui e agora. Esse espaço é teu, esse espaço não é meu, esse espaço não é de nenhuma mulher que está aqui. Que a gente se coloque aqui e agora dispostas e disponíveis a ser ensinadas, ministradas, guiadas por aquele que nos chamou. Que em nome de Jesus a gente tenha também um coração aberto e rendido para tudo que está sendo falado, mostrado. Porque sem um coração rendido, não há cura, não há restauração, não há avivamento. E o avivamento começa em nós. A purificação começa em nós. E depois através de nós. Declaramos aberto, Pai, esse tempo de mesa. Obrigada. Amém, Jesus. Amém, amém. E amém, mulheres. Amém. Leia Amaral Silva. Pode abrir tua câmera. Eu vou desligar o meu microfone aqui para tu trazer o teu testemunho. Como a gente falou na semana passada, essa semana nós teremos alguns testemunhos aqui para serem compartilhados. Hoje vai ser a Leia, amanhã vai ser a Rafa e na sexta vai ser a Kellen. Provavelmente ela deve estar chegando aí daqui a pouquinho. Me dá só 2 minutos, por favor. Claro. Jã, seja bem-vinda. Como é bom ver vocês de câmera aberta. Não estou obrigando ninguém a abrir câmera, mas é super diferente falar com pessoas que a gente vê. Ainda bem que a Vanessa está sempre aqui comigo de câmera aberta. Imagina o que seria de mim agora, que tudo câmera fechada. Que tristeza. Um dia vocês vão estar nesse lugar, tá? Aí vocês vão lembrar do que eu tô falando. Às vezes a gente pode estar de câmera aberta e a gente não abre a câmera. O que estão querendo esconder? Às vezes pode abrir a câmera, não abre por quê? Às vezes está bem na nossa cara e o processo, a cura acontecendo e a gente está rejeitando ela. Não que nem tava falando, né? A Vanessa ontem estava nervosa de falar no tempo de mesa. Eu, ué? Logo tu que tá sempre falando no tempo de mesa, só tu que quer falar. E agora tá aí toda tímida, toda envergonhada. Não, não é a Vanessa que eu conheço, que tá sempre com a câmera aberta, querendo falar e conversar. Se a gente não coloca um timer ali para Vanessa, ela entra tarde falando para nós.
mas eu estava falando para ela que a ordem meio que deu uma mudada, né, dessa semana, mas daqui a pouco, semana que vem, a gente abre esse espaço para ela trazer a mensagem dela. Alguém mais que estava ontem no tempo de mesa foi profundamente tocada pela mensagem? Quer compartilhar algo, Caroline, antes da Leia vir? O mais profundo aqui, para mim foi a parte do realmente a comporta ali, né? A pressão que a gente recebe e que muitas vezes a gente não entende isso como um privilégio, como muitas vezes eu não entendo como um privilégio, não entendo como algo que é para o meu crescimento, né? E estar próximo de pressão é algo que eu peço. Então, se eu peço, eu tenho que saber identificar quando ela chega, né? E ontem eu tive muito forte isso, que a pressão que eu quero receber, ela é na dose que eu suporto. E eu acreditava que eu já estava suportando bastante, mas sempre tem mais. Então, para mim, ontem foi bastante um lugar de sair mais uma vez de uma camada de vítima, mais uma vez de uma camada de eu não consigo, eu não sou capaz, para realmente assumir o governo. Ontem, coincidentemente, né, a gente ia entrar em governo hoje, Jesucidência, mas para mim foi muito isso, me preparou para o dia de hoje. E não existem coincidências, né? Eu sempre falo isso, não existe coincidência. Tudo está alinhado, tudo está em ordem. O problema é que a gente estava desalinhada, nós estávamos vivendo muita desordem, muita bagunça, muita falta de governo. Então, eu não tenho dúvida, como eu falei, né? A gente está recém no terceiro dia de jejum e tanta coisa já aconteceu nesses 30 anos. Ai, Mara Protásio, bem-vinda! Como é bom ver o rosto de você! Agora, quando eu ler o teu nome, eu vou me lembrar do teu rosto, viu? É Cela ou Cela? Eu acho que é Cela, né? Que pronuncia? Amaral. Olha, parente da Leia. Amaral, Amaral. Bem-vindas, mulheres. A Leia pediu uns 2 minutinhos. Ela deve estar se organizando ali para entrar. Mais alguém quer comentar o que sentiu ontem no tempo de mesa? Aproveita a oportunidade. Se era tímida, aproveita a oportunidade para deixar a timidez. Ô, Vanessa, tu te segura o teu balanço aí, tá? Porque tu não precisa desbloquear timidez nenhuma. Segura, dá oportunidade para outra irmã falar. Essa, Vanessa. Não precisem se atropelar, mulheres. É só abrir o microfone e falar. Vamos lá, então. Ó, Leia chegou. Ai, cheguei, né? Estão preparadas para me ver? Eu dei umas instruções para Leia. Vamos ver se ela seguiu as Estão instruções. preparadas ou não, mulheres? Eu quero Quero ouvir de ver. vocês. Eu quero ouvir. Eu não vou falar, eu não vou aparecer se as pessoas não responderem se estão preparadas ou não. Estamos preparadas, Leia. Bora. Ok. Nossa, Olá! filha amada, amei. Como vocês estão? Tudo bem, meu amor, seja muito bem-vinda. Hoje, como as mulheres que não estavam no tempo de mesa da semana passada, hoje, amanhã e sexta, tem 3 mulheres que vão trazer um testemunho. A Leia hoje vai trazer um testemunho, algo que ela viveu, ela acessou em Deus e ela vai compartilhar com a gente. Tudo contigo, Leia. Vou desligar meu microfone aqui. Posso falar? Então, eu vivi há um tempo atrás, né, um relacionamento bem conturbado, de um ciclo bem tóxico, e aí eu resolvi terminar com essa pessoa. E essa pessoa me pegou muito no financeiro, né? Que é onde acho que a maioria das mulheres acabam ficando.
em relações, em não só relações, mas também como trabalho, né? Em emprego tóxico, vida tóxica, por questões do financeiro. E me pegou muito, porque essa questão. E aí foi onde eu me aproximei mais de Deus. E até, assim, eu escutava o Fábio Truel, não sei se vocês conhecem aqui do YouTube, porque eu não ia para uma igreja, né? Porque eu trabalhava em 2 empregos, e aí quando eu chegava em casa, eu me conectava com Deus, escutando todos os dias uma palavra que essa pessoa, ele fala sobre Deus, ele não fala sobre religião. E aí eu pedi uma confirmação para Deus, se eu tinha feito a escolha certa disso, né? Deus, fiz a escolha certa desse relacionamento, de ter terminado, você tá comigo, pedi essa confirmação, e eu tinha menos 222 na minha conta, eu morava de aluguel, eu tenho fotos, tenho tudo, né? Morava de aluguel num kitnet, 20 por 2, alguma coisa assim, não sei nem explicar direito, mas era muito pequeno mesmo, era só um quarto, metade de uma cozinha e um banheiro. E nesse dia eu coloquei meu coração aberto para Deus e pedi para Deus uma confirmação se realmente eu tinha feito uma escolha certa e que ele me provasse, né? Que eu fiz uma escolha certa, que ele mostrasse que ele estava comigo. E nisso eu vi uns apartamentos, só que eu pensava comigo, como que eu vou ter um apartamento se eu tenho menos 222 na conta, se eu tô negativa, tô com meu CPF negativo, como que eu vou conseguir comprar um apartamento? E eu escutei essa pregação desse homem, né, do Fábio Truel, e ele falou que Deus iria dar a provisão e que era para eu confiar em Deus. Nessa noite, eu falei, ok, Deus, sabe aquele apartamento que eu tanto queria? Eu vou ir lá e eu quero. Vamos ver o que vai dar. E eu fui, entreguei meus documentos e para quem tinha menos 222 na conta, Deus deu a provisão de um crédito imobiliário, tá? E assim, e não só por aí, entendeu? E Deus, né? Vamos ver se realmente ela tá comigo, né? Se realmente é só isso ou ela só vai querer o bem material e vai sair fora. E eu fui falando com Deus, Deus, essa pessoa me colocou rótulos, porque ela me colocou rótulos, que eu não iria ser feliz, que eu não iria ter um casamento, que eu não iria construir família, que eu iria sempre viver na aba de outras pessoas. Só que Deus me mostrava as árvores, os pássaros, e eu até me emociono quando eu falo sempre disso. Que ele falava assim, ó, se as árvores eu dou a manutenção para elas no inverno, no verão, no outono e na primavera, e para os pássaros eu alimento eles, por que que eu não vou cuidar de você, que você é minha semelhança, minha filha, por que que eu não vou cuidar? Eu sempre me lembrava disso, sabe? Que Deus ia dar provisão. E criaram rótulos, que eu não ia ser feliz, que eu não ia ter ninguém. E eu falava, Deus, tira isso da minha vida, né? Porque eu não quero isso para mim, né? Eu quero construir família. Eu acredito sim que Deus ama a família, né? Que Deus ama casamentos. E eu quero uma pessoa que me ame. E além de me amar, que ela seja temente à sua pessoa. E eu fui viver minha vida, tá? Eu não fiquei esperando ali, mas todos os dias eu agradeci a Deus, todos os dias, inclusive a todos os dias, todos os instantes. E assim, ó, eu não tinha o que comer, sabe o que é? Menos 222 na conta. Eu não jantava, eu almoçava no meu trabalho, e depois eu passava o resto do dia sem comer nada. E nunca, em momento algum, eu murmurei que Deus não estava na minha vida, que Deus não ia me dar sustento, que Deus não ia dar provisão. Em momento algum eu murmurei em minha vida. Eu dava glória a Deus, toda a honra e glória a Deus. Até hoje eu dou para Ele. Que Ele é o Pai, Ele é o provedor de todas as coisas. A gente só precisa confiar nele. E eu fui viver a minha vida, né? Mas sempre orando e falando com Deus que ele só me aproximasse de pessoas que fosse realmente com ele, né? Porque eu já não estava mais no mundo, né? Digamos, festa, essas coisas. Eu não estava mais.
E eu vim, né? Eu fiz um intercâmbio e aí depois voltei para o Brasil. E aí eu vim acompanhar uma amiga minha que fez uma cirurgia. Que até a doutora falou, eu falei, doutora, eu vou ser bem sincera contigo, eu não tenho dinheiro. Como que eu vou ir acompanhar a minha amiga? Eu não tenho dinheiro. E aí até a doutora pegou e falou, não, eu te consigo a passagem, tudo, para te acompanhar ela para ver como que ela que vai ficar no voo, durante o voo, porque ela fez a cirurgia e 15 dias depois ela teve que voltar pro país, né? E aí eu vim com ela. E eu não ia sair jantar nem nada porque eu não tinha dinheiro. Tava contando, né, as moedas, eu não tinha dinheiro. E eu falei, não, quer saber? Eu vou ir comer. Eu não vou converter os 25 euros na minha conta, né? Não vou converter os 25 euros. Eu vou ir. E aí eu fui nesse restaurante e conheci o meu atual esposo. Meu atual esposo, e eu sempre fazendo. Eu andava com um anel, né? Inclusive, eu passei adiante esse anel, profetizando na vida da pessoa com a intenção, sem ela saber, né? E depois eu volto com os resultados aqui. E aí eu andava com um anel, que ele tinha 7 elos. E eu fiz uma promessa com Deus, né? Que quando a pessoa fosse, realmente fosse para ficar na minha vida, ser o meu futuro marido, né? E caminhar comigo nessa jornada ao restante da vida, que ela fosse me dar um anel para substituir esse, que contesse exatamente o número 7. Olha, eu ainda sou bem uma filha bem desafiadora para Deus. E eu andava com aquele anel assim, parecia uma aliança, mas ele tinha 7 elos. E quando meu marido me pediu em noivado, o anel tinha exatamente 7 pedrinhas. E eu falei assim, Deus, eu quero, mas será que realmente é ou pode ser outra coisa, né? E sabe o que o meu marido falou? Olha essa pedrinha, tem 7 pedrinhas esse anel. Mais uma confirmação de Deus que realmente ele era a pessoa certa para minha vida. E assim, agradeço a Deus por tudo, né? E pessoas que se conectaram à minha vida. E também, mais uma vez, eu quero agradecer a Cris, porque não é fácil, tá? E não estou vendendo a mentoria dela aqui, não, nem nada, mas estou dando o meu testemunho. Assim, quando eu noivei e tudo mais, estava com a pessoa, vem, né? Por isso que na sexta-feira eu falei que a gente tem que falar, né? Quando a velha vida quer nos lembrar que a gente não somos merecedoras, né? Ah, tu tá errada, tu nem orou hoje, né? Porque vem na mente isso. Deus não vai te honrar, tu nem orou hoje, tu não fez, tu não tá 100%, né? A gente tem que falar, né? Glória a Deus que a gente tem a força nele, né? E no ano passado, né, eu fiquei com a pessoa, casei com a pessoa, só que vinha aquela velha assim, será que eu sou merecedora disso? Será que eu tenho que estar nessa posição, nesse status? Vinha um conflito digamos, de identidade, tá? E aí eu procurei, falei com a Cris, né, ali, e aí ela fez a mentoria, e eu falei, eu quero fazer a mentoria contigo. E fiz, e agora eu saí do casulo, né, porque a mentoria dela me devolveu a minha identidade, não só como pessoa, mas em Cristo Jesus, né? E não tô aqui para falar, ai, comprem a mentoria dela. Quem sentir vontade chama e fala com ela. E é muito bom, assim, sabe? E é um investimento em vocês. Para quem não tinha nada, recurso, menos 222. Depois eu posso mandar no grupo lá. Menos 222 na minha conta. E hoje, se eu quiser comprar alguma coisa, fazer uma mentoria, Deus me honrou tanto que eu consigo pagar à vista, sabe? Então, assim, que vocês confiem no potencial de vocês. Vocês têm que dar o primeiro passo. Eu até chamei quando eu chamei a Cris, eu falei,
com Deus. Deus, eu não tenho, né, assim, todo o valor agora, né? Agora, eu não tenho todo o valor. Mas Deus é tão maravilhoso que conversem, dá o primeiro passo, deem um primeiro passo, falem com Deus. Vocês são filhas, vocês só não estão ainda na posição de herdeiras. Que Deus nos faz, Deus fez tudo para nós, Deus é perfeito. Sabe, quando eu tomo água de coco, eu sempre falo isso pro meu esposo. Olha, Deus é tão perfeito que ele criou a água, né? Ali, o do mar, né? Ele pairava sobre o mar. O mar é salgado. Ele foi tão perfeito que ele criou uma fruta que tem água, água doce pra gente beber. Deus é tão perfeito em tudo que ele faz. E nós somos a semelhança dele. Por que ele não vai nos honrar? Você só tem que se posicionar e darem um primeiro passo. Se posicione e dão um primeiro passo. E que deixa com Deus, entendeu? Que Deus vai dar toda a provisão para vocês, né, necessária. Mas se posicionem e dão um primeiro passo. Porque assim como transformou a minha vida, pode transformar a vida de cada uma de vocês aqui. Vamos supor, hoje eu tenho uma agenda cheia. Eu gostaria tanto de ter uma agenda cheia igual a Mara. Vou dar um exemplo aqui, né? Igual a Mara. Eu gostaria de ter uma agenda cheia igual a Mara. Tá, mas tu já se posicionou? Tu já falou com Deus o que tu quer? Fala. Tu tem que ser específico com Deus. Tu tem que não, claro que seja feita a vontade dele, mas tu tem que ser específica no momento dos pedidos. Tem que pedir com detalhes. Deus ama detalhes. Então você tem que falar, Deus, eu quero isso, isso, isso. Mas se posicionem. E eu honro a tua vida, Cris. Amo a tua vida, honro a tua vida. E eu sou muito grata pelo retorno, né, ao feminino, porque mesmo que eu fui merecedora das coisas, teve um tempo que eu fiquei, será que eu mereço isso? Né? Porque os rótulos que me colocaram, porque é uma batalha constante na nossa mente, quando a gente vive um ciclo de vício, né, um relacionamento vicioso, né? E não digo só de relacionamento, talvez uma pessoa esteja num trabalho que não gosta e está ali por questão financeira, porque tem que ficar ali para honrar suas contas. Conversa com Deus, fala, Deus, né? Eu gostaria de mudar minha vida, eu gostaria de mudar o meu patamar, o meu financeiro. Me dê orientações para como eu sair daqui, né? Eu quero honrar as minhas contas, porque eu sempre falava isso para Deus. Eu escolhia entre pagar o meu aluguel ou comer uma comida, né? Eu pagava o meu aluguel, por quê? Porque eu honrava, honra. Fala, Deus, eu quero honrar com as minhas contas, mas eu quero sair daqui. Eu quero ter um emprego melhor, eu quero ter uma casa melhor, um relacionamento melhor, um corpo melhor. Quem é que não quer ter um corpo melhor? Quem é que não quer ter uma imagem melhor? Vai estar mentindo que dizer, não, eu não quero isso. Quando eu tô toda desarrumada, eu não me sinto bem. Eu fico assim, né? Ai, tá, podia melhorar, né? Sim, mas e aí, tu se posicionou? O que que tu fez hoje para melhorar? Tu se arrumou? Tu fez alguma coisa diferente? É isso, acho que a mensagem mais, a palavra mais forte que veio hoje mais em mim, assim, foi posicionamento. Se posicionem. E porque inventar desculpas, igual semana passada, a minha mente inventou muitas. Não faz isso. Não, tu esqueceu tua Bíblia. Não, não fala. Que você vai falar para essas mulheres. Sabe, a minha mente vinha assim, sabe? Não fala, ninguém quer te escutar. E aí, mais, sabe assim, ó, a Cris falou da câmera, né? Quando eu entrei para falar, só tinha acho que 2 ou 3 pessoas, 4 comigo. E eu falei, olha, é mais um sinal para eu não falar nada, ninguém quer me escutar, não vou falar. Só que daí eu driblei a minha mente, falei, não, se uma pessoa tá aqui e abrir a câmera dela, eu vou falar com ela, e ela vai querer me escutar, ela vai entender a minha mensagem. Então, se tiver só uma, é para essa uma pessoa que eu vou falar a minha mensagem. E aí, foi essas coisas, eu não, sabe, tipo, não deixei a minha mente dominar. Eu dominei ela. Igual eu conversei com a Cris, né? Que eu acho que até falei com vocês também na semana passada, que o que eu podia mudar, eu mudei. Agora, acontecimentos externos que eu não podia mudar,
eu conversei com Deus e falei, Deus, seja feita a tua vontade. E aí, quando eu abri a câmera, acho que o cozinheiro do restaurante parou de fazer barulho, porque ele tava fazendo um barulho que dava, assim, pra ficar ouvindo, né, dentro de casa. Então, tudo acontece na perfeita honra, né, e harmonia com Deus, quando a gente se posiciona. Nossa, tá vindo muito posicionamento na minha cabeça. E é isso, eu amo a vida de todas vocês. E eu desejo que vocês tenham o melhor da vida, porque eu não acredito que a gente veio nessa vida para morar num lugar. Deus fez coisas tão maravilhosas e tão lindas que quando eu viajo, eu dou gratidão, sabe? Gratidão, Deus. Eu falo gratidão. Igual esses dias, né? A gente não tem um estacionamento fixo aqui por enquanto na frente da nossa casa. E aí eu falando com Deus, né? Falei, Deus, que bom seria se tivesse como estacionar o meu carro na frente de casa, né? Porque eu tô trazendo as mudanças, as coisas pessoais, né, dentro do carro, para eu não ficar carregando e ajudando meu marido a carregar, né? E aí saindo do o apartamento, vindo para minha casa falando isso com Deus. Em espírito, sabe? Eu fico sempre falando com Deus. Às vezes meu marido fala assim, tu é autista, porque eu tô falando contigo, tu tá no teu mundo, né? Ele fala isso. E quando a gente chegou, tinha uma vaga. Tá aqui a vaga. Tá ali, o carro tá ali. Eu dei gratidão, falei, gratidão, Deus, tem que abrir a boca e falar gratidão. Qual é a vergonha? Vocês não podem ter vergonha, tem que abrir a boca e falar gratidão, seja grato. Ai, conseguiu um lugar no ônibus para sentar, seja grato. Conseguiu pegar o ônibus no horário, seja grato. Seja fiel no pouco, que Deus vai te abençoar no muito, no muito. E é isso, assim, que eu tenho para falar para vocês. E eu espero que vocês possam viver tudo de bom e de melhor no mundo. Eu profetizo isso na vida de vocês, porque Deus não criou coisas tão lindas pra gente ficar no nosso mundinho ali, ficar naquele bairro, sabe? Naquela cidade. Deus não criou coisas tão lindas e maravilhosas pra gente conhecer. E a gente ficar só naquele mundinho e não se posicionar. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Vou passar o microfone para Cris. Gratidão, Leia, pelo teu testemunho, pela tua mensagem. Eu acho que ficou claro para todas, né? Posicionamento. E posicionamento não é, como eu sempre falo, sobre tu se achar ou se sentir melhor ou te colocar num lugar maior que as pessoas. É sobre a gente saber o nosso lugar de filha e declarar, bem como a Leia falou, né? Ser grata no pouco, e ser grata no pouco é no que às vezes a gente acha pouco, mas na verdade é o que a gente precisa. E se a gente consegue ser grata olhando para as coisas e é isso aqui que eu preciso agora, ok, é isso aqui que eu preciso agora, mas tem mais. Sempre tem mais. Se a gente hoje não vive a vida que a gente tanto gostaria de viver, é porque a gente não está fazendo exatamente o que deveria estar fazendo. Então, gratidão, Leia. Gratidão pelo posicionamento. Como eu falo e sempre falo para vocês novamente, um posicionamento pode mudar totalmente a rota da nossa vida. E esse tempo Deus tem chamado a gente para mudar, transformar, atravessar, viver o que Ele escreveu para a gente viver. Então, quero abrir aqui a oportunidade para quem ainda não orou no tempo de mesa, se posiciona e ora por nós, ora pelas pessoas. É muito fácil a gente orar pelo marido, orar pela mãe, orar pelo pai e orar por quem a gente não conhece. Aí é o próximo nível. Então, microfone quem quiser, se posiciona e ora por nós, para a gente encerrar o nosso tempo de mesa. Eu vou orar por nós. Obrigada, Mara. Pai, que alegria estarmos aqui juntas para desfrutarmos desse momento, estarmos aqui ouvindo testemunho. Glória a Deus, porque nós passamos por dificuldades para ter os testemunhos, para glorificar o teu nome, Pai. Muito obrigada.
Quero orar por cada uma que está aqui, que elas venham ter um dia abençoado, um dia cheio da presença do Senhor. Que elas venham viver o extraordinário do Senhor. Que nós venhamos ser mulheres posicionadas na palavra do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos pedir com fé e acreditar. Não adianta nós pedirmos sem acreditar que vamos receber, mas pedir como se já tivéssemos recebido, Pai. Nos ajude a aumentar a nossa fé, que nós venhamos acreditar, não só pedir, mas acreditar. Nos ajude a ser mulheres segundo o seu coração, mulheres de fé, mulheres que carregam a tua palavra, que seja exemplo na vida de outras mulheres, que carrega Jesus, que mostre Jesus para outras mulheres. Pai, nos dê um dia de paz, um dia tranquilo e muito obrigada por a oportunidade de estarmos juntas. Em nome de Jesus, amém. Amém! Gratidão. Hoje a Mara está orando por nós pela primeira vez, né, Mara? Daqui a pouco ela vai trazer um testemunho ou uma mensagem. Eu já falei que para esse tempo eu não vou chamar ninguém. Vocês vão me chamar lá no privado e vocês vão se posicionar por algo que está queimando no coração de vocês, que já era tempo de precisar fazer e não foi feito. Esse é o tempo de fazer. Por isso que veio muito forte a palavra posicionamento para a Léa. Então, que nós tenhamos aí um dia com clareza sobre o que é o verdadeiro posicionamento. O que é o governo de todas as coisas que Deus nos chama para se posicionar. Amo todas vocês e nós nos encontramos amanhã com o testemunho da Rafa Andrade.